Caríssimos irmãos e irmãs presentes na Matriz de Santana, também nos acompanhando, participando conosco pelas redes sociais, a liturgia de hoje nos coloca em sintonia naquilo que é primordial de nossa vida, que é a comunhão com Cristo, a intimidade com o Senhor, a partir da vida de oração. Quer dizer, se faz necessário que nós possamos realmente colocar sempre toda a primazia de nossa vida, antes de qualquer ação missionária, diante do Senhor para rezar, para pedir ao Senhor o que quer que nós façamos, né? Hoje nós percebemos que na primeira leitura tem tanto a insistência de Abraão, o pai na fé, acerca para que o Senhor não extermine aqueles povos de Sodoma, de Gomorra, mas que possa então conceder-lhe a não fazer aquilo que ele desejava, se porventura tivessem um pequeno número de justos ali. E a quantidade que ele falava, o Senhor confirmava, sim, se tiver, mesmo assim, eu não exterminarei. E vai só reduzindo aquele grupo, né? E até o ponto de chegar, então, apenas a um justo. Nós conhecemos quem é esse que é o justo por excelência, o justo que é o próprio Senhor, aquele que cumpriu plenamente a vontade de Deus Pai. Nós podemos perguntar o que é ser justo, e aí nós podemos realmente colocar no campo social, o que é justiça social, mas no campo teológico, ser justo significa cumprir plenamente a vontade de Deus Pai. E esse nós temos aquele que foi justo por excelência, Jesus Cristo. E graças a este justo é que nos veio a salvação. E assim nós professamos a salvação e a vida na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos então dois aspectos, vai nos mostrando que, de fato, somente o Senhor é justo. Mas, no entanto, nós, enquanto comunidade que seguimos o Senhor que é justo, vamos nos assimilando a Ele. Assim vai nos falando, né, a segunda leitura, que é tirada para nós do Colossenses. São Paulo aos Colossenses, dizendo que com Cristo fostes sepultados no batismo, e com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós participamos da vida e da justiça de Deus, na medida que nós vamos nos configurando cada vez mais a pessoa de Jesus. Este é o ser cristão, quer dizer, parecer cada vez mais com o Senhor, acolher a justiça do próprio Senhor na nossa vida. E esta justiça que vai transformando, o que nós chamamos da conversão, que vai mudando toda a nossa vida, que vai nos aproximando ao Senhor. E para este caminho nós sabemos, sempre a intimidade com o Senhor, a oração sempre necessária. Nós percebemos aqui que Jesus também vai, antes de ensinar os discípulos a orar, a rezar, a ensinar como devia rezar, antes ele já rezava. Interessante que este evangelho diz que ele estava em um certo lugar reservado em oração, e os discípulos, então, vendo que ele estava em oração, também queria que ensinasse eles a rezar, pois sabia que os discípulos de João Batista também rezavam. Então pede ao Senhor para que ensine a rezar. Então nós vemos aí que Jesus não somente ensina com as palavras, mas ele mesmo era aquele que era homem de oração, porque estava em intimidade com seu Pai. E é assim que ele vai ensinar a rezar, chamando Deus de Pai. Quando rezais, dizeis Pai. Quer dizer, é a primeira palavra que ele ensina, chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai quer dizer, é colocar-se completamente na sua confiança no Deus que cria, no Deus que cuida, no Deus que é Pai, aquele que gera, aquele que cuida. E assim vai, deste modo, sendo santificado o seu nome, pedindo que o seu reino possa se concretizar, possa se realizar.
Então nós vamos percebendo que Jesus vai aqui nesta oração do Pai Nosso, não somente ensinando os discípulos a rezar, mas também a própria vida de Jesus vai sendo mostrada a partir da própria oração do Pai Nosso. Jesus vai mostrando aqui que é alguém que estava sempre em oração com o Pai, intimidade com o Pai. O Evangelho de João muitas vezes falou a nós que ele fazia aquilo que via o Pai fazer, aquilo que o Pai pediu, ou seja, é aquele que estava em comunhão com o Senhor, em comunhão com o seu próprio Pai. Então é a partir então de Jesus Cristo que nós também podemos realmente chamar Deus de Pai, porque o próprio Senhor nos ensinou, não só nos ensinou, como deu o seu próprio Espírito, né? E aqui nós vamos percebendo que ao terminar esta oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina para os discípulos como devem rezar, ele então vai dizendo da insistência, vai dizendo da perseverança na oração. E aqui está um segredo da vida de todo e qualquer cristão, é a perseverança na oração. A fé realmente vai sendo revigorada, vai sendo alimentada, vai sendo encorajada, na medida em que nós vamos, de fato, rezando. A vida sem oração, a gente não chega muito longe no caminhar da fé, no peregrinar da fé. Por isso é necessário insistir, é necessário então perseverar. Esta é a palavra então que talvez esse evangelho quer nos chamar a atenção. Depois de nos mostrarmos que devemos ter esta intimidade de Deus como o Pai, que devemos então aproximar do Senhor pela oração, devemos também perseverar nesta oração, nesta comunhão. Por quê? Porque nós somos chamados a testemunhar a Jesus, mas para testemunhar a Jesus para o mundo, para testemunhar a vontade de Deus para o mundo, primeiro eu preciso conhecer, saber qual é a vontade de Deus Pai. E, de fato, é na vida de oração, é na comunhão com Ele que nós vamos, então, tomando o discernimento, a sabedoria, o dom necessário para realizar a vontade de Deus na nossa vida e no mundo. Então não podemos dizer que fazemos a vontade de Deus, se ao menos paramos para rezar, para conversar com o próprio Senhor, intimidade com Ele, diálogo com Ele, mediante a vida de oração. E o bonito desta oração, caríssimos irmãos, é que ela nos compromete. Não é apenas recitação de uma fórmula por recitar, estática, mas é uma oração que vai nos comprometer toda a nossa vida. Nós percebemos então que ao mesmo tempo o próprio Deus é santificado com as obras que nós realizamos, não por nós mesmos, mas pelo Espírito em nós, que nós então deixamos Ele guiar-nos, nós abrimos para que Ele possa guiar a nossa vida. Nós percebemos então que no finalzinho deste evangelho, melhor dizendo, da oração do Pai Nosso, quando o Senhor ensina os discípulos a rezar, diz que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, dá-nos a mesma medida que nós andamos dando para o nosso irmão. Se nós olharmos muito bem, caríssimos irmãos, esta oração, ela devia, em alguns momentos, nos provocar, porque nós pedimos ao Senhor que dá para nós, na mesma medida que nós damos para o irmão, a graça do perdão. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos perceber então que esta oração, ela vai realmente nos provocar, não somente nos colocar em comunhão com Deus na meditação, na oração, mas vai nos provocar para que nós possamos realmente tomar consciência de como nós vivemos aquilo que nós cremos, como nós vivemos aquilo que nós professamos, que é seguidores de Jesus Cristo, com toda aquilo que nós então conhecemos, tudo aquilo que nós seguimos. Então ela vai nos comprometendo, e este evangelho, meus irmãos, nos chama a perseverar. A caminhada, que é a vida cristã, requer perseverança, requer insistência. A vida de oração é esta caminhada que requer insistência, perseverança, assim como todo e qualquer caminho. Quando nós tomamos um caminho, ao longo do caminho, às vezes nós vamos cansando, vamos tendo fome, vamos às vezes esmorecendo. De tempos em tempos a gente tem que parar, beber uma água, comer um alimento, descansar um pouquinho e seguir caminhando. Quer dizer o quê? Nós precisamos de tempos em tempos fazer isto.
quer dizer, de tempos em tempos, parar para rezar. Este tempo em tempo não quer dizer de ano em ano, não. Quer dizer, todos os dias nos pôr em oração, reservar um tempo para rezar, para abastecer, para nos alimentar, para nos entrar na comunhão com o Senhor, mediante a vida de oração. Para quê? Para que não padecemos pelo caminho e sejamos perseverantes sempre no caminho do Senhor. Então peçamos ao Senhor a cada dia, ensina-nos a rezar. Na oração nós fazemos de diversos modos. Fazemos orações de intercessão. Aqui a primeira leitura, Abraão fazendo, intercedendo pelo povo. Se achar os justos aí, será que não tem como mudar esse projeto de exterminar este povo? Quer dizer, está intercedendo pelo povo. Muitas vezes nós rezamos bendizendo a Deus, louvando a Deus. Ora a gente reza fazendo súplicas. E aqui nós nos perguntamos, será que nós sabemos rezar? Muitas vezes dizemos ainda, sabemos rezar, mas só falamos e não damos espaço para o Senhor falar. É uma oração muito gritante, mas não tem tempo para meditar, para silenciar o coração diante do Senhor. Apenas nós falamos e não escutamos o Senhor. Se faz necessário então entender que também silenciar-se diante do Senhor deve ser também a nossa oração de escuta do Senhor. Então, quantas vezes nós pedimos ao Senhor e nem sabemos como pedir? Quantas vezes nós pedimos apenas bens materiais, temporários, mas não pedimos para que o Senhor nos ensine a viver o Evangelho, nos ensine a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nos ensine a ser justos como Ele é justo. Nós, quantas vezes a nossa oração só gira em torno de bens materiais, de conquistas temporárias, mas não pedimos ao Senhor, ensina-nos, Senhor, a rezar. Isto é uma oração, ensina-nos, Senhor, a rezar. Claro que quando eu falo isso, meus irmãos, não que nós não possamos pedir, né? Se eu preciso de uma necessidade urgente, sim, posso pedir, mas, no entanto, uma oração importante quando nós formos fazer para o Senhor, Senhor, conceda-me tal coisa, se for segundo a Tua vontade. A nossa vida de oração, então, enriqueceria muito se nós, então, em todo e qualquer pedido que formos fazer para o Senhor, completasse, né? Senhor, conceda-me tal coisa, se for segundo a Tua vontade. Aí nós faríamos como Jesus no Horto das Oliveiras, né? No Getsemane, né? Na dor, na agonia, próximo à cruz, vai dizer, Pai, se for de Tua vontade, afaste de mim este cálice, quer dizer, sentindo a dor da humanidade, mas dizendo que, acima de tudo, cumpra a Tua vontade. Então, a nossa vida de oração terá um grande significado se aprendermos sempre, antes de toda e qualquer oração, dizer, Senhor, acima de tudo, cumpra a Sua vontade. Mesmo que eu apresente para Deus, para o Senhor, as minhas intenções particulares, as minhas intenções de intercessões por alguém, enfim, toda a oração que nós direcionamos ao Pai, sempre dizemos, faça segundo a Tua vontade. A minha vontade é esta, mas a Tua vontade, ela deverá ser superior à minha. Conceda-me segundo a Tua vontade. E nos colocar sempre como São Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? A oração é, então, pedir ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Não é só pedir, mas também pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que Ele quer que nós façamos. E antes de mais, para concluirmos, perseverar na oração, na intimidade com o Senhor. Quando desanimarmos, renovarmos novamente. Melhor não desanimarmos, mas se desanimarmos, renovarmos a nosso ânimo, a nossa coragem. E nosso ânimo e coragem se renova na oração. Então peçamos a Santana que interceda por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para